Só que esse termo aí, que a senhora colocou, é interessante, né? É o que está acontecendo, uma divisão que está separando famílias, que sempre o alvo é isso, é dividir, é destruir as famílias, a nossa fé, porque tudo abala. Quando há divisão, pode tem igrejas que estão divididas, está tudo dividido. Isso aí foi um ponto que a senhora falou que é para a gente refletir mesmo. Podemos dizer que isso é diabólico. Agora, com propriedade Linguística. linguística. Isso aí, obrigada. Com propriedade mesmo, foi a palavra perfeita para o que está acontecendo. É isso aí mesmo. E eu gosto muito de lembrar que Jesus, ele tinha ele estava lá, né, agora, passou pelo pior, estava lá sendo servido pelos anjos, né? E como acontece no outro texto da transfiguração, podia ficar lá em cima, né? Pra que descer? Ele já sabia, já teve uma palhinha de tudo que é de ruim, né? No mundo ele desce. E ele além de descer, para onde é que Jesus vai? A gente vai andar um pouquinho. Para dar uma olhadinha se vocês topam, a gente pode olhar o restante do capítulo 4. É um pouco mais breve a minha contribuição. Então, depois de enfrentar o diabo e as tentações que criam a injustiça, Jesus está preparado, então, para começar o seu anúncio, a realização, né, do seu reino da justiça, que trará liberdade, o projeto bonito, né, para todas as pessoas, não só para o povo escolhido, mas para além, né, dos campos de Israel. E nós temos que ficar atentas, sugiro que fiquemos atentas e atentas a três coisas. Onde Jesus começa a agir, quem ele chamou para ajudar ele e principalmente o que Jesus fez. Então, por onde, né? Quais foram os caminhos que Jesus trilhou, com quem Jesus andava e o que Jesus fazia. Jesus, aquele que era o Messias esperado, tinha todo um cronograma preparado para ele, ele fez quase nada daquilo. E essas três coisas nos ajudam a compreender o que nós, como seguidores e seguidoras, né, que nos comprometemos com Jesus, com a sua causa, somos, né, cristãos e cristãs, quer dizer, pequenos cristos, né, no mundo já nos nominamos assim, né, somos pequenos cristos. É importante a gente entender até porque na Igreja Luterana a gente sempre diz que o crivo para a gente ler a, a Bíblia, a palavra de Deus e também a realidade é Cristo. Então, eu gostaria de dizer o primeiro ponto é que a esperança para as pessoas marginalizadas. Esse texto nos fala sobre a esperança para pessoas marginalizadas. O que são pessoas marginalizadas? São pessoas que vivem à margem, né? Por que eu digo isso? Porque Jesus começa a sua atividade não em Jerusalém, onde estava a riqueza, o poder, onde estava o templo. Ele começa na Galileia. Hoje, a gente sabe, né? Tu canta, tem a musiquinha infantil, a gente conhece o Mar da Galileia, né? A gente sabe que Jesus trabalhou lá, a gente parece até um bom lugar para a gente passear. Mas essa região da Galileia era extremamente mal vista, porque habitava a região sul, lá na Judéia, né? Entre, inclusive, em Jerusalém. Foi se construindo durante o Antigo Testamento uma imagem muito ruim dos povos do norte, né? A gente viu que em 722 a.C. foi tomado o reino do norte foi tomado pelo povo assírio e foi descaracterizado em muitos aspectos, inclusive na sua fé. Aquela região ela era caminho que ligava o Oriente e o Egito, então onde há caminho,
a comércio, a estrangeiros. Então, para o povo do sul e a sul que voltou depois ainda limpo, passado pela purificado no Egito, quando olhavam para o norte, olhavam cheios de preconceito. Aquele povo lá não, a gente melhor não se misturar com aquele povo lá, né? Então, e aquele povo lá foram pessoas que passaram 700 anos sendo descaracterizadas na sua identidade. Eram judeus, mas não eram bem vistos. Eram de fé judaica, acreditavam em Deus, mas segundo o povo lá de Jerusalém, a fé não era boa o suficiente, não era pura o suficiente, não era limpa o suficiente. Jesus vai se misturar logo com aquela gente. Como é que o Messias esperado vai para lá? Mas é justamente nessa região, distante do centro econômico, político e religioso, que estava em Jerusalém, é que Jesus começa a sua atividade. Vamos ler? Então, capítulo 4, os versículos 12 a 17. Quem quer ler pra gente? 12 a 17. Depois eu vou mandar um mapinha para vocês, se vocês não têm, de onde ficava mais ou menos a Galileia em comparação com Jerusalém. Quem lê? 12 a 17? Então eu leio. Tá. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Essa mensagem era a mesma mensagem que João Batista pregava. Arrependam-se, né? E a gente já sabe o que aconteceu com João. Jesus também sabe quando ele começa. Ele poderia dizer, poxa, já começou estranho. Já começou estranho, né? Assim, pegando a mesma coisa que o outro que tinha sido preso e depois acabou, né? Se a gente sabe, foi morto. Eu acho tão bonito esse texto. Jesus retoma essa fala do profeta Isaías, né? Justamente para aquela região sofrida, lugar de trevas e da região escura da morte, né? Diz o texto. Justamente por causa da exploração, por causa da opressão. E agora Jesus traz para aquela região oprimida, sofrida, marginalizada, a luz da vida. Com a justiça anunciada e realizada por Jesus, todas as pessoas irão ser libertas e começar a viver uma vida nova, sob a luz. E aí não há mais diferenças entre pessoas do povo eleito, né, da religião judaica e outras pessoas. O mesmo direito à vida que Deus promete a todas as pessoas, suas filhas e filhos seus. Promessa dada e concretizada por Jesus. Jesus então começa onde nós não esperamos, que é justamente pela margem, pela periferia do povo de Deus. Povo roubado, povo sofrido, desvalorizado, marginalizado, justamente por aqueles que se consideravam escolhidos por Deus. A opressão também vinha da religião concentrada lá em Jerusalém. Jesus está dizendo, deixando bem claro, Deus ama todas as pessoas. E é ali que ele começa o seu projeto de justiça, na margem, justamente com as pessoas consideradas as menos prováveis. E é no meio delas que surge pela primeira vez a luz que vai irradiar para todo mundo até chegar em nós. Até chegar em nós, tão plena e lindamente. E Jesus... O próprio nascimento dele também foi assim, né?
Bem, completamente fora do esquema. num lugar sujo, fedido, né? A gente foi lembrada disso essa semana, né? Na fragilidade, na simplicidade, né? E também lá a luz brilhou incandescente no céu. E o bonito também, eu acho que desse texto, a gente pode ler o próximo trecho, Jesus não trabalhou sozinho. Jesus escolheu trabalhar em equipe. Né? Quer continuar? Ou o Douglas quer ler? Os versículos 18 a 22 agora. Eu leio. 18, né? Isso, até o 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Chega, me arrepiei com essa. Pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, redes seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros seus irmãos. Viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Tá meio embaçada aqui. Tá precisando de Gente, óculos. Mas até aí, Douglas. Obrigada. até aqui, né? É porque a lâmpada tá encandeando muito nessa bem pequenininha letra. Mas deu para entender, né? Deu. Obrigada, Douglas. Então, Cafarnaum, essa cidade aparece bastante, né? É nessa cidade, Cafarnaum, que é o ponto de partida. Ela ficava nas margens do lago de Genezaré, que a gente também chama de Mar da Galileia, né? Era um lago. E ali, eu achei legal que arrepiou Douglas bem nesse trecho. Pescadores de homens. É muito interessante que Jesus chama pescadores. Por que pescadores, né? Chama dois pescadores e depois vem mais dois ainda. São dois pares de irmãos. Sinal de que o reino de Deus é um reino de fraternidade, né? E de sororidade, essa palavra que significa de irmãs, né? O reino de Deus acontece começa entre irmãos e irmãs. E aí, olha só que potente isso. Jesus escolhe trabalhadores, o texto deixa isso bem claro. Jesus escolhe trabalhadores, porque Jesus não precisa de teoria. Hoje a gente precisa de teoria científica para, né? Mas naquele momento, Jesus não precisava de teoria. O que não faltava era fariseu teorizando sobre a lei de Deus. Jesus precisava de gente que fosse para ação, colocasse a mão na massa. O reino da justiça exige muito trabalho, muita dedicação. E os dois primeiros são chamados, e os outros dois nem precisam disso, né? Os 4 deixam o trabalho que estavam realizando. Antes trabalhavam para a família, né? Para o sustento da família. E agora passam a trabalhar para algo muito maior do que eles. Não deixa a família completamente abandonada, né? Pelo que a gente conhece de Jesus, a gente sabe que a gente pode supor que isso não aconteceu. A família continuou sendo cuidada, né? E os outros dois, eu acho interessante também, que isso nunca tinha me chamado a atenção até eu ler dessa vez. Eles deixam o pai
para passar a seguir outro pai, num propósito muito maior do que eles. Dessa família que extrapola em muito os laços de sangue, né? Sou um pai que é o pai de todos e todas nós. E aí, nesse ponto, eles deixam de ser pescadores de peixe e passam a ser pescadores de gente, né? E é para arrepiar mesmo, Douglas. É para arrepiar mesmo. O que isso significa também para nós? Jesus não pede que nós façamos uma coisa completamente diferente. Algumas pessoas, sim, são chamadas para fazer uma coisa completamente diferente daquilo que faziam até então, né? Esse chamado também é claro. Mas Deus nos chama para fazer aquilo que nós já fazemos. Só que agora, direcionada para o projeto de Deus, a favor de outras pessoas, nesse serviço de doação e de entrega. E é através das nossas habilidades, na profissão que nós temos, é que nós podemos servir para a construção do reino de Deus, da sua justiça. O mundo não precisa de um monte de pastor, de missionária, né? O reino de Deus precisa de pessoas, cada uma servindo naquilo que se preparou para fazer. Tem uma fala de Lutero que eu sempre cito, né? E que ele diz assim, o sapateiro perguntou como é que ele poderia contribuir. E Lutero teria dito, faça bons sapatos e venda num preço justo. Faça bons sapatos e venda num preço justo. Cada pessoa trabalhe com honestidade, com humildade e sirva o reino de Deus. E tudo aquilo que a gente fizer, seja lá o que for, seja fazendo sapato, seja instalando energia solar, seja aquilo que for, sendo professor, em tudo aquilo que a gente fizer, que seja espaço para ser pescador de gente. Nesse testemunho que é muito maior do que palavras. Miriam? Aí eu me lembrei daquele termo que eu consegui agora gravar, que é o sacerdócio geral de todos os crentes. Eu estou incorporando isso, entendendo, compreendendo, incorporando. É o que tu está falando, né? Sacerdócio geral de todos os crentes. Fantástico, na igreja e para além dela, né? Correndo um pouquinho, Clênia está aí? Estou sim. Você pode ler os últimos versículos para a gente, por favor? 23 a 25? Só um instantinho, pastor. De 23 a 25, né? Isso. Assim a gente conclui o capítulo 4. Peraí que eu estou perdida. Fechar aqui. Jesus ensina e cura muita gente? Isso, é esse? Isso. Jesus andou por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epilépticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam do lado leste do Rio Jordão. Até o 25? Isso. Tá ótimo. Muito obrigada, Clênia. Então, Jesus ensina e cura. Ensina, aproveita os espaços que estavam lá para ensinar, ouvir as pessoas nas suas dores
e dar a elas o que ele precisava. E o que significava, gente, essas curas. Mateus faz questão de citar algumas curas, né? O que significava para um paralítico poder voltar a andar? Dignidade para ele, para sua família, para o grupo de pessoas, né? E a gente sabe que quando a gente, inclusive o termo, né? A gente fica paralisado diante de situações difíceis, a gente costuma usar isso, né? Jesus cura, né? Dando de novo liberdade para o corpo. O que o demônio tapeia, aliena pessoas, né? A epilepsia deixa pessoas naquele momento fora de si, sem controle de seus corpos, né? Jesus ataca os males pela raiz, na mais profunda, que é de mais profundo e difícil na sociedade. Tanto é que Mateus cita especificamente, né, essas doenças. E fazendo isso, ele restaura a dignidade das pessoas, restaura a dignidade da família e de toda a comunidade que cercava aquelas pessoas. E assim, ele foi ganhando fama, que se espalhou, o evangelista diz, por todos os cantos, né? Todo mundo ficava fascinado pela pregação e pelas curas de Jesus, porque ele não veio só para elas, para aquelas pessoas. E a gente pode dizer também isso: Jesus veio por mim, Jesus veio por você, mas não só. O amor de Deus e a sua justiça, elas são para todas as pessoas, né? A liberdade e a vida começam na escuridão, na morte, na margem, e é ali que Jesus começa a sua pregação, o seu ministério e a sua cura, que aos poucos irradia pelo mundo inteiro, chegando até nós. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente pode se inspirar no Evangelho, na promessa e na presença de Deus nas nossas vidas, que nos anima a vivermos e servirmos como Ele nos ensinou. Muitas vezes a gente também precisa começar pela margem, né? Valorizando a presença e a luz de Deus que chega até nós tantos anos depois do seu ministério. Gostaria de despedir vocês então com uma bênção. Convido vocês para colocarem as mãos de vocês assim. Que a bênção do nosso Deus, Deus de luz, Deus de bondade, Deus de justiça, seja sobre vocês. Que a bênção do nosso Deus de luz lembre a vocês em todo tempo e dê discernimento para que vocês possam servi-lo com alegria, gratidão, sob a sua proteção. Que a bênção do nosso Deus seja sobre vocês, guardando de todos os perigos e de todo o mal, e se estenda sobre suas famílias, sobre seus lares, sobre seus projetos. Que a bênção do nosso Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, seja com vocês, hoje e sempre. Amém. Desejo a vocês um abençoado restinho de semana. E para ti também, para a pastora Franciele, igualmente. Obrigada. A gente se vê terça-feira, né, Miriam? Clênia, aqui o culto de domingo vai ser à noite, às 19 horas, que a juventude vai estar fora e vai ter Enem também, né? Então pediram pra gente ter um tempinho pra gente, domingo de manhã, para se concentrar nisso, e à noite a gente se reúne em culto, então, 19 horas. Beijão pra vocês, bom descanso. E bom final de ano, Natal e virada de ano, e até o ano que vem para vocês. Igualmente. Legal. Igualmente. Até mais, gente, então. Tchau. Até mais. Até mais mesmo, né? Até Recife. Até logo. Para Recife vai demorar um pouquinho mais para eu ir. Oi. Poxa.